Olá, mulher destravada, seja muito bem-vinda ao nosso quarto dia dos 21 dias para destravar a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus e sobre as suas promessas inabaláveis. E a primeira coisa que eu quero deixar para você é que a palavra de Deus não é apenas informação, ela é a semente de transformação para as nossas vidas. Glória a Deus. Nós temos hoje algo acessível a nós que é riquíssimo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é apenas uma letra, como a palavra mesmo diz, que a letra por si é morta, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para poder gerar transformação na nossa vida, gerar transformação no nosso coração. E uma vez que nós temos acesso à palavra poderosa do nosso Deus, que nós possamos nos apegar a ela, de tal forma que cada verdade que é declarada na palavra de Deus possa gerar transformação no nosso coração. Amém? A palavra de Deus ela é um pilar crucial para a nossa libertação e para o nosso crescimento. A palavra de Deus ela é uma rocha inabalável. E por isso nós vamos aos fundamentos bíblicos. Vamos lá ver o que está escrito em Hebreus 4:12. A palavra de Deus fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E lá em Isaías 55:11 diz assim: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Primeira coisa, a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela, e é através dela, é que nós vamos ter luz e clareza a respeito de tudo que está também dentro do nosso coração. Ela vai ser a luz que vai nos ajudar a identificar as nossas travas, vai nos ajudar a identificar aquilo que está dentro de nós, que não está frutificando, que não está trazendo benefícios para nós. A palavra de Deus, ela é essa espada de dois gumes. Ela penetra até a alma, ou seja, ela traz discernimento para as nossas emoções, traz discernimento para aquilo, para os nossos pensamentos, porque ela penetra na alma e no espírito. É isso que fala lá em Hebreus 4:12. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É da palavra de Deus e através da palavra de Deus que nós vamos ter esse discernimento, discernir os nossos pensamentos, discernir as nossas emoções. E a palavra de Deus também, ela é poderosa. E cada palavra que foi liberada do céu para nós, liberada do Senhor para nós, ela vai cumprir o que ela declarou e determinou ali. Esses versículos revelam que a palavra de Deus não é estática, não é uma palavra morta, mas ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra que gera ação, que gera mudança, que gera transformação. E quando nós lemos, meditamos e escolhemos crer nela, ela age dentro de nós. E ela começa a transformar o nosso ser, transformar a nossa mente e começa a mudar a nossa realidade. Você já deve ter ouvido falar nessa frase que todo mundo já conhece, que é a palavra tem poder. E não só a Bíblia fala isso, não é só um conhecimento que todos nós temos a respeito dessa verdade, mas a ciência também, ela traz essa comprovação de que a palavra tem poder. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós acreditamos, isso gera um resultado na nossa vida. A ciência e a fé têm uma aliança poderosa nesse sentido, porque a ciência ela comprova aquilo que a nossa fé, né, e a palavra de Deus já declarou. A neurociência moderna revela o impacto profundo das nossas palavras e crenças no cérebro. As nossas escolhas diárias, influenciadas pelo que ouvimos e dizemos, moldam as nossas redes neurais e formam os nossos hábitos. Quando nós internalizamos então as promessas de Deus, e verbalizamos a palavra de Deus literalmente, nós estamos então reprogramando o nosso cérebro. E quando nós estamos declarando e falando a palavra de Deus, nós estamos redirecionando, reprogramando a nossa mente
e alinhando o nosso ser com Deus. E isso pode nos conduzir à esperança, à fé, à prosperidade. E essa capacidade que o cérebro tem para poder se adaptar se chama neuroplasticidade. E isso demonstra que nós podemos, através da palavra de Deus, criar novos caminhos, criar novas redes neurais e, através da repetição da palavra de Deus e das promessas bíblicas, nós vamos o quê? Fortalecer a nossa fé, nós vamos conseguir superar padrões comportamentais negativos, né? Nós vamos tirar de nós aqueles pensamentos negativos. Então, a ciência ela confirma o poder transformador da palavra de Deus e não só na nossa mente, mas na nossa própria fisiologia. Diante desse entendimento do poder que a palavra de Deus tem para poder discernir os nossos pensamentos e emoções, nesse entendimento que as promessas de Deus, elas se cumprem, como diz lá em Isaías, que foi liberado, o Senhor vai fazer com que se cumpra, tendo essa confiança, eu quero trazer você a 3 reflexões. Primeiro, qual promessa bíblica tem mais ressonância com o desafio que você está vivendo hoje? Ou seja, qual é a promessa, a palavra de Deus que mais faz sentido para você hoje? Segundo, como que a palavra de Deus pode ser essa luz que vai guiar você e os seus próximos passos? E terceiro, o que você precisa liberar? O que você precisa largar? Ou o que você precisa se apegar e abraçar para que as promessas de Deus se manifestem na sua vida? Para isso, então, nós vamos fazer um exercício prático de declaração de fé. Primeiro, você vai escolher uma ou duas promessas que está de acordo com a sua necessidade hoje, que vai de acordo com aquela trava que você quer romper, né? Pode ser sobre cura, pode ser sobre provisão, sobre paz, sabedoria, sobre qualquer área da sua vida. Você vai pegar essas promessas, você vai, em vez agora de escrever no seu caderno, você vai escrever num pedacinho de papel, no post-it, ou colocar um lembrete, um alarme no celular e deixar acessível para que você possa, todo momento, toda hora, ler essa passagem, essa promessa. E durante o dia, né, você vai separar alguns minutos para ler em voz alta. Você vai ler essa declaração em voz alta e vai começar a meditar sobre essa promessa e tenta sentir essa verdade que você está declarando com a sua voz. Tenta introduzir ela no seu coração, na sua mente e declare cada uma dessas palavras como verdade sobre a sua vida. Reserve uns 5 minutos para poder fazer isso. Então, as verdades, as chaves de hoje para o nosso destravamento é: a palavra de Deus é ativa, a palavra de Deus não é morta, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é boa para nos ensinar, para nos direcionar, ela é boa para poder nos fazer discernir os nossos pensamentos e as nossas emoções. E ela tem o poder de transformar a nossa realidade, tanto a interior quanto a exterior. Sejam circunstâncias ou sejam fisiologicamente no nosso corpo. As promessas de Deus, elas são inabaláveis. Essa é a segunda chave de hoje, né? Que as promessas de Deus, elas são garantias da fidelidade do Senhor e do cuidado dele para conosco. A ciência e a fé se unem em comprovar que aquilo que nós falamos tem poder sobre a nossa vida. Então, nós precisamos ter essa atenção para poder começar a declarar a palavra de Deus com firmeza, com fé e fazer com que o nosso cérebro seja reprogramado com a verdade da palavra de Deus. E declare as promessas de Deus. Essa é a quarta chave. Não só ler, não só meditar, mas declarar, usar a sua boca para poder falar a palavra de Deus, porque as declarações, elas fazem com que haja manifestação e concretização dessa palavra, dessa promessa na nossa vida. A sua vida é um testemunho das promessas de Deus e que ela seja um testemunho das promessas de Deus. Então, continue firme, continue aplicando os exercícios de hoje, né? A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Sobre a declaração, eu queria pontuar algo muito interessante para você. Quando você vai casar, ou quando um casal vai no cartório casar, ele já tem registrado
já tem lá no cartório, o juiz já está de posse, já está nas mãos o, a certidão de casamento, que já lá, está lá escrito que fulano e ciclano já estão casados. Porém, apesar de já ter aquele documento comprovando que os dois já estão casados, eles não estão casados só pelo fato daquele documento estar em mãos. É preciso haver uma cerimônia e, mais do que isso, é preciso haver uma declaração do juiz, ou do padre, ou do pastor. Quando ele fala, eu vos declaro marido e mulher, somente ali, tanto aquele documento começa a ter validade, quanto a sociedade, no mundo espiritual e na sociedade, aquele casal que antes chegou lá como namorado, como noivos, aí sim eles passam a ser marido e mulher, por mais que aquela certidão já estivesse pronta no momento do casamento. Quantas vezes acontece alguma situação na cerimônia, o juiz não declara e anula o casamento e aquele documento que está lá não tem validade nenhuma. Essa é uma ilustração só para você entender o poder que tem na palavra, o poder da declaração. Se é assim no mundo natural, é assim no mundo espiritual também. Então, diante dessa verdade, cuidado com duas coisas, cuidado com as palavras que você fala, porque a palavra que você fala é uma declaração e ela traz a realidade aquilo que você fala. E segundo, declare palavras de vitória, declare a palavra de Deus. Chega de murmurar. Esse é o perigo da murmuração. Isso é o perigo da gente sempre estar reclamando de alguém, sempre estar falando mal de alguém ou de nós mesmos, falando palavras que nos denigrem, palavras que não trazem edificação. Esse é o perigo, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, nós estamos liberando, autorizando no mundo espiritual para que aquilo aconteça. Então, independente das circunstâncias, quando você começa a declarar a palavra de Deus, você está ligando no céu e ligando na terra. E aquilo, com certeza, tem poder para poder acontecer na nossa vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder das promessas de Deus. Comece então a declarar, a falar, a ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, que você possa receber esse ensino de hoje e praticar os exercícios e declarar a palavra de Deus, e você vai ver a sua vida começando a destravar, tá bom? Então, um beijo e até amanhã para o próximo estudo.